Bom, pessoal, boa noite. Boa noite. Bem-vindos ao nosso webinar Como Alcançar Melhores Resultados com Assistência Farmacêutica. Nosso objetivo aqui é a gente trocar aí bastante informação sobre as melhores práticas que a gente está vendo com as clínicas. E aí o Cassiano, que tem total domínio do assunto, vai compartilhar com a gente. O Fernando, que é executivo que atuou neste canal, vai trazer para a gente aí informações relevantes de como ter objetivos inspiradores, né, Fernando? Opa, responsabilidade Opa, grande. resultado-chave, mas dá para a gente combinar com outros conhecimentos que você tem, pelo fato de você estar atuando aí, tem todo um histórico na tua vida profissional relacionado com o Canal Farma. E vamos ter também o Pedro Dias, que viaja esse Brasil inteiro falando aí de treinamento, de desempenho das pessoas, enfim. Alcançar melhores resultados é isso, melhores práticas, como estabelecer esses objetivos e como desenvolver as pessoas para alcançá-los. Eu vou ser o moderador dessa noite, eu estou aí junto com profissionais, seres humanos e profissionais que têm um conhecimento fantástico. Eu, junto com meu sócio, Fábio Nunes, na Inteligência 360, nós temos estruturado muita área de inteligência de mercado dentro da rede de drogarias. Temos trabalhado muito intensamente com IQVIA, Close-Up, Nielsen, etc. E vou estar moderando. A nossa dinâmica, ele vai ocorrer aí aproximadamente 1 hora. Já tivemos caso de programar 1 hora e ficar um pouco mais, depende da interação, das perguntas. Cada participante, ou seja, o Cassiano, o Fernando e o Pedro, cada um vai ter 10 minutos para abordar seus temas e dedicaremos 20 minutos aí também para um bate-papo. Claro, quanto mais interativo for, melhor é para todo mundo, né? E as perguntas a gente já vai respondendo durante o nosso tempo aí. A ideia das perguntas é que vocês podem fazê-las pelo chat ou pelo Q&A que tem aí dentro, perguntas e respostas. Se a gente não conseguir responder todas as perguntas, a gente assume o compromisso de responder aí por e-mail. Esse webinar ele vai ser gravado e vai ser enviado um link para os participantes, ou seja, se depois vocês quiserem compartilhar esse link, ou rever conceitos, ideias que foram colocadas aqui, vocês fiquem muito à vontade. Então é isto. O Canal Farma vem passando por uma profunda transformação nos últimos anos. E segundo até a última edição da revista Excelência da Abrafarma, o pontapé inicial foi dado lá em 2016. O Cassiano pode compartilhar mais detalhes aí com a gente, e está incrementando aí os serviços e a orientação farmacêutica. Agora, em novembro, foi realizado pela Abrafarma o primeiro congresso de clínicas. E uma certeza que a afirmação do próprio Sérgio Mena Barreto, o CEO da Abrafarma, que estamos mudando não apenas o conceito da loja física, como promovendo uma ressignificação da profissão de farmacêutico no Brasil. Então, essas são mudanças aí. Hoje, quando a gente olha para o Brasil, já deve estar em mais de 3 mil, né, Cassiano? Já sim. Esse aqui é o número que eu tinha aqui no material de 2.900, mas já tem mais de 3 mil farmácias com salas e consultórios em operação no Brasil. Mais de 8 mil farmacêuticos envolvidos. E tem também uma plataforma de educação continuada que tanto o Cassiano como o Pedro Dias também estão totalmente envolvidos. E tem 4 áreas de atuação principais aí que se destacam. A detecção de riscos e encaminhamento aí oportuno, a prevenção e imunização, a orientação e tratamento para autocuidado, e avaliações de saúde e acompanhamento. Essas são 4 áreas que se destacam. Mas, no geral, o número que eu tenho aqui, nós estamos falando em torno de 8 a 9 serviços farmacêuticos por farmácia. E todas aí predominando, quer dizer, desde teste de glicemia capilar, programa de acompanhamento para pacientes com hipertensão, campanhas de ações de saúde envolvendo a comunidade e a população, consulta para revisão de medicação de paciente, enfim. Programa de acompanhamento com pacientes com diabetes, aplicação de medicamentos injetáveis. Existe, de fato, uma transformação no Canal Farma. Isso está muito em lenha, porque em 2014 foi publicado pela primeira vez um livro, é um tema ainda muito em discussão, mesmo no mercado norte-americano, que é uma transformação da sociedade que nós estamos vivendo, de uma lógica de produtos para uma lógica de serviço.
Então, a gente sai de bens e passa para serviço, ou seja, o produto continua lá, mas a sociedade está ampliando o conceito para serviços. Alguns definem essa nossa sociedade atual, o momento atual, como sociedade pós-industrial. Então, essa é uma transformação importante. Em vez de falar só de produto, eu falo de experiências. Em vez de falar de características e atributos de produto, nós estamos começando a falar de solução para as pessoas. E valor agregado que tinha, a gente começa a falar de cocriação de valor. Quer dizer, começo a falar de diálogo. Em vez de falar de preço, eu falo de proposição de valor, de cadeia de suprimento, eu falo de criação de valor e network. Em vez de eu ter uma via de mão única, eu começo a atuar junto com o mercado. E é aí que eu saio de uma orientação para o produto para uma lógica dominante serviço. E essa revolução, que já foi silenciosa, hoje, digamos que ela se tornou pública, que nós temos observado aí no Canal Pharma. E que pode-se dizer que o ápice deste movimento foi justamente o primeiro congresso de clínicas que foi realizado em novembro aqui em São Paulo pela Abrafarma. E isso faz sentido dentro de uma discussão que tem hoje, que são as missões e jornadas de compras das pessoas. Hoje começa com boca a boca, que é um boca a boca que pode ser online. Eu tenho a pesquisa via Google, que faz todas as diferenças nas pessoas olhando o tema. Então, eu tomo consciência, eu tenho interesse, eu considero, eu avalio, eu tomo decisão, faço a compra, repito, crio uma lealdade e passo a defender uma marca ou uma farmácia, enfim, eu começo a assinar embaixo do que alguém está fazendo. Então, são mudanças. Lógico que esse comportamento das pessoas ele não é linear, como está essa linha aqui na tela. A gente vê as linhas pontilhadas que vai mostrando aí as influências que as pessoas têm nesses caminhos que elas vão seguindo. Então, nós estamos aqui para abordar esses temas. E aí eu gostaria de pedir agora com vocês, né, a gente começar com o Cassiano, que é coordenador de programa de assistência farmacêutica avançada da Abrafarma, para compartilhar com a gente. Cassiano, você trabalhou não só na implementação dessas clínicas, desenvolveu manuais, você também, junto com isso, tem a sua empresa que está voltado para levar uma solução para a farmácia operar, que é a Clinicar. Você poderia compartilhar com a gente aí, Cassiano? Por favor, fique à vontade. Valeu, legal. Assim, eu acho que para o pessoal que está participando e aqui entre a gente, esse movimento todo das farmácias é um movimento, o que eu acho mais legal é que ele é um movimento de cocriação entre muitos atores. Tudo começa com o movimento do farmacêutico, mas já não é mais um movimento só do farmacêutico como profissão, isso já extrapolou, né, a questão da profissão. Ainda, obviamente, o farmacêutico está no centro disso como protagonista, ele que atende o paciente. Se ele não quiser fazer a coisa não anda. Mas o que é mais legal para mim é que nesses últimos anos isso virou um projeto de muitas pessoas. Então, você tem toda a cadeia farmacêutica hoje no Brasil. Isso vai desde, obviamente, as empresas de varejo, né, grandes redes, pequenas farmácias. Aí vem as entidades que representam esse varejo. A Abrafarma, principalmente, encabeçou isso, mas outras entidades que também têm o seu papel aí, têm feito coisas. Aí você pega as empresas que são fornecedoras de produtos e serviços. Então, empresas de equipamentos, empresas que produzem para vacinação, refrigeradores, a cadeia de frio, né? Empresas que trabalham nessa área. Mais recentemente, empresas que produzem equipamentos para point of care testing. Aí você pega os conselhos de classe e a forma como eles estão participando desse processo. E, em último ponto, assim, a indústria farmacêutica, obviamente, que ela vem cada vez mais entendendo que esse processo é um processo irreversível e ela vem se aproximando disso. Quando você pega todos esses atores, assim, e vê como a coisa está crescendo, é fantástico, que a gente está tendo a oportunidade de viver que são muito grandes, e a gente está tendo a oportunidade de estar junto, próximo dessas pessoas, para poder ajudar a que essa mudança aconteça da melhor forma possível. Mas então, assim, agora indo para a parte prática, porque eu tenho certeza que muitas pessoas que estão escutando são farmacêuticos, a gente tem uma situação em que precisamos simplificar, porque tem muita teoria em torno da assistência farmacêutica, da farmácia clínica, dos serviços farmacêuticos, e eu acho que a gente tem que simplificar. Então, na prática, o que está sendo feito nas farmácias, o que está acontecendo? De um lado, a gente tem serviços farmacêuticos básicos acontecendo. Então, a antiga RDC 44, que fala lá de glicemia, pressão arterial, aplicação de injetáveis, colocação de brinco,
Apesar de tudo isso ser muito, muito básico, por incrível que pareça, só agora é que isso está acontecendo em larga escala no Brasil. Isso não acontecia, lembrando que a RDC 44 lá de 2009. Junto com esses negócios esses serviços mais básicos da 44, estão vindo uma série de outros serviços, que a gente pode dizer que também são serviços básicos, de avaliação em saúde, que aí abre para avaliação antropométrica, para avaliação em pacientes em gestantes, avaliação de qualidade do sono, avaliação de estresse, avaliação de saúde mental, avaliação de asma e uma série de outros serviços. Então, esse é um campo, que é um campo de serviços que eu chamo mais serviços básicos. Uma outra ponta disso é o acompanhamento de crônicos. E aí essa questão do acompanhamento de crônicos, ela é nuclear para os farmacêuticos, porque aí a gente está falando de uma prática que é o famoso acompanhamento farmacoterapêutico, o gerenciamento do tratamento desse paciente ao longo do tempo. Isso é um outro pedaço aqui que está sendo desenvolvido. Nessa parte do acompanhamento, a dispensação está se conectando com isso. Então, hoje, o que a gente quer é acompanhar o paciente crônico, garantindo que ele tem adesão ao tratamento e gerenciando, à medida em que ele adquire os medicamentos ao longo do tempo, para que a gente garanta que esse paciente está indo na melhor versão do seu tratamento. Então, esse é um outro foco. E o terceiro foco, para concluir, são serviços avançados, que eu gosto de chamar. O que são serviços avançados? Principalmente dois. Vacinação é um deles. E testes rápidos, que é um novo serviço, point of care testing, testes laboratoriais remotos. Por que são serviços avançados? Porque é a novidade maior. Então, você tem vacinação aí autorizada há pouco mais de 2 anos e você tem os testes rápidos que nem foram autorizados oficialmente pela Anvisa ainda. Então, quando você pega esses 3 grupos de serviços básicos, o acompanhamento de crônicos e serviços avançados, você tem basicamente o que as farmácias estão batalhando para fazer hoje. E aí, só para concluir, legal, que eu realmente não quero deixar mais tempo para a gente conversar, tem erros que estão sendo cometidos nesse processo, e o principal deles é que, quando as farmácias não enxergam o todo dos serviços farmacêuticos, se elas enxergarem só um pedacinho, elas vão ter a tendência de achar que os serviços farmacêuticos existem para agregar um valor à venda do produto. Então, eu vendo o produto e eu agrego valor para o serviço. E quando eu penso assim, eu coloco serviço de graça. Eu coloco serviço de graça porque eu entendo que o meu core business é o produto, e aí eu vou agregar serviço a esse produto só como uma forma de criar um diferencial ao produto. Isso é um erro, na verdade, porque prestar serviço farmacêutico acaba sendo um custo alto, e aí se você não cria um modelo de negócio em torno de serviços, você acaba desistindo disso mais tarde. Então, esse é o principal erro, que é não enxergar o serviço farmacêutico como negócio. Esse é o lado ruim. Qual é o lado bom do que está acontecendo? É o amadurecimento desse movimento como um movimento de mercado irreversível. Então, você tem hoje grandes redes que não só estão implementando mais serviços, mas que estão tendo muito sucesso com serviços farmacêuticos. Então, redes que estão faturando, que estão alcançando resultados financeiros, resultados diretos e indiretos, e isso está se consolidando cada dia mais. Então, em termos de boas práticas, legal, para assim, uma boa prática é pensar o mix de serviços de uma forma aberta. Uma outra boa prática é precificar, de entender que esse serviço tem valor e que você precisa cobrar por eles, ser remunerado por eles. Não tem como ser diferente. E uma terceira boa prática é você gerenciar esses serviços de uma forma bem profissional, alinhada com o plano estratégico da empresa, de modo que esses serviços não sejam só um agregado ao produto, mas que eles se tornem parte do negócio, de verdade. Esses 3 elementos aí, juntos, fazem um bom caldo, e eu acho que é daí que a maioria, as empresas que mais estão dando certo, elas estão seguindo essa receita. E me diz uma coisa, nós temos os participantes, eles se caracterizam aí por um grupo bem eclético, bem diversificado. Tem gerentes de loja e temos farmacêutico. Nessas melhores práticas, o que você tem observado no papel do gerente da loja, né, da farmácia, e também do melhores práticas quando a gente pensa lá no farmacêutico? Porque eu posso pensar na matriz comunidade de negócio, mas tem quem está ali interagindo, né, como o farmacêutico, que tem um papel fundamental, e o gerente da loja, que está cuidando ali de toda a dinâmica, né, de fazer o negócio acontecer. O que você tem identificado nesses profissionais? Como é que tem sido as melhores aderências e a aceitação por parte deles?
Quer que eu fale alguma coisa sobre isso? Ou Pedro? Isso. Não, eu vou ser bem sintético. Se o gerente não... Assim, gerente e farmacêuticos são essas duas figuras que fazem dar certo isso na loja, na farmácia, na compra. Às vezes, o gerente e o farmacêutico são a mesma pessoa. Quando são a mesma pessoa, pode dar muito certo ou pode dar muito errado. Porque se for um gerente com a habilidade de ser bom gestor e ao mesmo tempo ser bom clínico, o cara faz milagre. É incrível o resultado. Mas se eu tiver um gerente farmacêutico mais gestor e que não goste muito da parte do cuidado, né, do atendimento ao cliente, o serviço farmacêutico não vinga. Agora, quando você tem farmacêutico e gerente como duas pessoas diferentes, se eles fizerem uma boa dupla, aí independente do gerente ser farmacêutico ou não, se eles fizerem uma boa dupla, essa farmácia vai para frente. Porém, se o gerente não tiver meta, se no painel de indicadores e meta desse gerente o serviço farmacêutico não aparece, e se esse gerente não entender que naquela farmácia o serviço farmacêutico passa a ser parte da estratégia para aquela farmácia aumentar a sua venda, aumentar a sua penetração, aumentar a sua relevância dentro da rede ou independentemente, se não houver isso, o serviço também não vinga. Então, a gente tem visto que farmácias que tem um gerente dedicado, né, dedicado ao tema, que entende o valor do tema e que é cobrado pela alta gestão por resultados, aí vai para frente. Se o gerente não é cobrado, só o fato dele não fazer nada já é um grande empecilho para que o serviço avance. Perfeito. Bom, você falou, que nós falamos aí, você começou falando de toda a cadeia de valor, mas no fim da nossa fala aqui, você está falando assim, se você reforçou um ponto, de fazer parte da estratégia e fazer parte das metas. E aí a gente entra num ponto, né, Fernando, de como é que eu estabeleço objetivo para as pessoas, que é fundamental, e você tem estudado aí bastante, algo que ficou aí, está se tornando popular, que é um método dos anos 70, mas que se tornou popular com o Google. Né? Que a gente fala de objetivos inspiradores e de resultado-chave. Como é que você acha que isso pode fechar? E eu vou te colocar um tempero nisso. Então, de um lado, você está falando das pessoas, de ter esses objetivos, e de como trabalha isso, como é que envolve todo mundo ali na loja, porque é na loja que acontece, né, gente? Eu chamo da hora da verdade ali, ou do momento da verdade. Não é em outro lugar, né, Pedro, que a gente gera esses resultados, né? E depois, como é que eu vou combinar tudo isso com a jornada, né? Porque quando eu comecei a descrever os serviços, eu falei de algumas pacientes com doenças crônicas, seja diabetes, é uma jornada diferente de quem tem hipertensão. Então, ele vai lá com outras expectativas, etc. E isso muda. Então, como é que eu lido com tudo isso lá na ponta, Fernando? Põe bons objetivos. Então, legal. Eu vejo esse mercado há cerca de 17 anos. E o que eu vejo, de forma geral? E é legal ver essa audiência assim, bastante eclética, porque cada um deles também tem uma jornada e está no momento dessa jornada. Se eu perguntar para qualquer um dos participantes aqui sobre produto, ele vai saber, ele vai ter uma árvore mercadológica, ele vai saber qual é o genérico, qual é o princípio ativo, a gente sabe qual mix se coloca, né? Mas aí o que acontece? Durante esse tempo que eu estou no varejo, a gente aprendeu muito sobre o produto e muito pouco sobre o cliente. Quando a gente fala sobre jornada, a gente sabe um pedaço da jornada quando o cliente está dentro da loja. Mas a gente não sabe o que ele faz antes da loja, o que ele faz depois da loja, né? Alguns programas de relacionamento tentaram fazer isso aí no começo dos anos 2000, mas também sempre linkando o produto ao cliente. E o cliente, ele é um ser independente da relação dele com o produto. E aí, como é que isso está mudando, né? A gente vê as empresas tentando colocar o cliente no centro de tudo, falando disso o tempo todo, mas quando vai para o dia a dia, né? Hoje, na segunda-feira, quando eu chego na loja, como é que eu pego aquela notícia legal que eu vi num site bacana e coloco para funcionar? Então, eu tinha esse dilema. Eu tinha aquele síndrome do domingo à noite, né? Ficava ansioso com todas as notícias que eu lia no final de semana, tentava chegar segunda-feira e colocar isso na prática. E eu percebia que tinha que ter um método novo para poder implementar isso. Essas mudanças, esses objetivos, esses resultados-chave, você chegar. E se você não tiver um processo para fazer isso, você se perde. Fica cheio de boas intenções. Quando eu olho para o projeto, quando eu vejo a revolução, que é a atenção farmacêutica, ela se parece muito com uma startup. Ela parece muito uma coisa que começa, não de forma aritmética, mas exponencial, né? Começou pequeno, mas vai dobrando de tamanho a cada minuto. É o que o Cassiano falou ainda há pouco. É um modelo de negócio simplificado, mas que tem muita coisa que é novidade. Quando ele fala de glicose, uma coisa que estava lá atrás já regulamentada, que a gente não faz, como é que eu preparo esse terreno? E aí é o que eu acho que é o grande... Só um minutinho, que acho que a bateria aqui do meu notebook está caindo aqui. Só um minutinho. Pronto, calma aí, que agora foi minha vez aqui da imprevisto de última hora. Só um minutinho.
Opa, vocês estão me ouvindo aí? Sim. Opa, ufa, tá aqui, a bateria está do lado. Então, o que que acontece? Você tem que, quando você vai usar um método para fazer uma mudança, essa metodologia, a gente está usando metodologia da década de 90 para fazer uma revolução do ano 2020 já, né? Então, não funciona. Você precisa ter alguns métodos de gestão mais ágeis que você possa amarrar isso. Vou dar um exemplo. Se eu vou construir uma casa, eu sei por onde começar e onde termina. Então, a maior parte dos projetos, eu sei como começa e sei como termina. Na casa, eu vou começar pela base da casa, vou construir as paredes, vou fazer o teto e depois vai ser o acabamento. Tanto que o termo já é acabamento, ok? Quando eu começo um processo de disrupção, quando um processo totalmente novo, como é a atenção farmacêutica, não funciona, porque eu não sei. Eu tenho uma ideia no início, eu sei o meio, mas eu não sei como é que ela termina, ok? Então, tem os objetivos, eu tenho os resultados, mas no meio do caminho isso pode mudar. Então, eu preciso começar a utilizar métodos ágeis de gestão. Então, eu sei que todo mundo aqui já deve ter escutado de alguns, né? Tem o Scrum, tem o Squad, grandes redes agora recentemente publicaram aí seus planejamentos estratégicos para os próximos anos, já colocando lá os Squads desenhados. E eu me afeiçoei há mais ou menos 2 anos ao OKR, por ser extremamente poderoso e ser extremamente simples. É você entender onde você quer chegar, desenhar os resultados, os objetivos que você precisa de forma clara, mas o mais importante dessa metodologia, que começou no Google lá em 99, hoje tem N empresas usando, em 10 minutos falar disso, é tipo explicar o universo e citar 10 exemplos, a gente não tem tempo para fazer, mas basicamente é o seguinte, você estrutura um objetivo e mede ele num prazo menor, você não faz um trabalho de revolução na atenção farmacêutica medindo isso a cada 6 meses, você tem que medir isso a cada 45 dias. Então, trazendo isso para o exemplo que o Cassiano falou, eu sofro isso, ele parece que ele estava falando a minha realidade aqui, um farmacêutico para a turma de loja. A turma de loja tem que entender o seguinte, a farmácia, ela, aos poucos, vai ter outros canais que vão aparecer e ela vai perder a relevância que ela tem hoje. Eu brinco sempre com esse exemplo. Se você tem um colchão em casa e ele já tem mais de 5 anos, você precisa trocar esse colchão. E se eu for um vendedor de colchão e perder essa venda, só vou poder te vender daqui a 5 anos de novo. A farmácia, supermercado, posto de gasolina, tem uma recência muito grande. E aí deixa o dono da farmácia, o farmacêutico, o atendente, nós do mercado farmacêutico, entre aspas, mal acostumados, porque o volume de clientes que a gente tem é muito grande. Mas à medida que esse cliente começar a ter novos canais de venda, talvez a frequência na minha loja diminua. Talvez eu perca a relevância, porque eu vou ter venda por assinaturas, eu vou ter marketplace, eu vou ter outros canais. Então, quando eu sentir que o meu movimento da loja está diminuindo, eu não vou saber de onde veio o tiro. É o que a gente fala aqui, é uma revolução silenciosa. Eu gosto sempre do que o Eduardo Terra fala, um ex-professor que eu tive, e ele fala o seguinte, a revolução, a transformação digital não é um elefante que vem na tua direção, são formigas. E é muito lenta essa mudança, ao mesmo tempo muito rápida. O OKR serve para você medir em tempos mais curtos essa mudança e conseguir que a tua equipe tenha alinhado contigo o que você precisa fazer. Então, a farmácia ela vai cada vez mais perder relevância se ela olhar só para produtos, ela precisa colocar o cliente no centro e ela precisa medir esse estágio em tempos mais curtos para saber se ela realmente está caminhando no caminho certo. Vocês estão me ouvindo aí? Estou vendo aqui as telas ficando pretas de repente. Não, pode continuar aí. Ok? Então, o método ágil de gestão justamente é isso. Ele tem uma técnica para começar, tem uma técnica para medir resultados, mas ele também é muito ágil, e aí, esse é o termo ágil, de mudar a referência se ele perceber que não está fazendo sentido. Ok? Então, vamos imaginar o seguinte cenário. Eu tenho lá, coloquei uma atenção farmacêutica na minha loja, botei a primeira semana, a segunda semana não tá funcionando, o método ágil vai te saber exatamente o que tu está fazendo de errado para que na terceira, quarta semana tu já mude. Tu não precisa passar 6 meses para que algum supervisor daquela rede chegue na loja e fale, olha, não está dando certo isso aqui. O método ágil também serve para juntar, a gente não trabalha mais, né? Você que está me ouvindo aqui, que é farmacêutico dentro da rede, que está tentando mover esse serviço dentro da companhia, se tu não tiver apoio da direção da empresa direto, como patrocinador disso, talvez tenha dificuldade. Mas uma forma de você usar o método ágil para que isso funcione com mais velocidade no teu negócio é tu juntar todas as áreas. Então, uma vez por semana, eu tenho todas as pessoas, todas as áreas que estão envolvidas ali, 15 minutos em pé, falando, olha, o site que a gente fechou aqui, vou dar um exemplo, eu fechei uma parceria com o Clinicar, o link já está liberado em todas as lojas, o TI é responsável por isso. A área de compra já está responsável pela questão de vacinas. Eu já tenho um setor de treinamento responsável pelos manuais. Isso tudo feito numa sala em pé, sem PowerPoint. Isso te dá uma velocidade para perceber em tempo real o que acontece e como mudar. Eu brinco que o OKR não é para medir tarefa. Eu tenho um pouco de ojeriza com os métodos de gestão antigos, em especial o Project, porque ele é excepcional para medir tarefa. E o ser humano é incrível para conseguir gerar tarefa e essas tarefas afastam você do resultado. O OKR mede o resultado. Você vai chegar numa reunião de OKR seguinte, você fez ou você não fez?
Se você fez, ok, legal. Se você não fez, eu vou tirar da frente o que te atrapalha. Na terceira reunião de OKR, se você não fez, você vai ficar constrangido, porque você está indo para uma reunião para dar desculpa, né? E acho que em qualquer revolução que a gente está falando, eu sempre falo isso, a gente não sabe como termina, mas a gente tem que ter muito claro o que a gente tem de objetivo no início. Perfeito. Eu acho que a gente vai voltar nisso no nosso bate-papo. Então, nós começamos falando das melhores práticas ali com o Cassiano. O Cassiano compartilhou para a gente essa união da cadeia de valor como um todo. Ele falou dos serviços farmacêuticos que são básicos e falou dos serviços avançados que passa por vacinação e testes rápidos. E que essas melhores práticas, quer dizer, quem está fazendo bem feito, cria um modelo em torno do serviço, mais do que produto, né, Cassiano? Em torno do serviço. E, além disso, tem que se enxergar o serviço farmacêutico como um negócio. E, a partir daí, ter esse mix de serviço para precificar ele, ser remunerado por ele, e estar alinhado com o plano estratégico do negócio. E que o gerente de loja, é importantíssimo, o gerente farmacêutico fazer uma boa dupla, para poder ter isso. Se for a mesma figura, né, a mesma pessoa que é o gerente é o farmacêutico, pode dar 1000% certo ou pode ser um fracasso, dependendo do perfil desse gerente, que ele pode ter muito mais uma característica ali daquele gestor que está acompanhando exatamente do que olhar para o atendimento, para o serviço, que são fundamentais. E o Fernando trouxe para a gente aqui a importância de ter objetivo, não é para ter objetivo por ano, não é ter uma lista grande de tarefa. É aonde eu estou, aonde eu quero chegar, e o que está me impedindo de chegar lá, e eu medir isso no intervalo de tempo menor, que é para poder fazer os ajustes necessários. Sintetizei um pouco aí nossa fala para quem entrou depois, Cassiano? É isso aí. Maravilha. É isso Bom, aí. Pedro, só que para isso as pessoas precisam se preparar, né? Como é que você sintetiza para a gente esse lado de se preparar? Porque se não se preparar, e se preparar tem um desafio. Nós estamos falando de uma mudança de mentalidade, de um novo mindset. Que eu estou deixando de falar em produto, estou falando de mais interação com pessoas. Junto com mais interação vem esse conceito do serviço, que vem atrelado às jornadas, mas as pessoas precisam promover uma mudança, que é inclusive interior, e no interior, quando eu digo interno, de cada um no jeito de olhar para as situações e na forma que interage, não é isso? Ou passa por aí, pelo menos? Concordo contigo e concordo com o Cassiano e com o Fernando. E eu tenho um olhar sobre o profissional farmacêutico e sobre o gerente de farmácia e do ponto de vista da empresa, que é o seguinte, Olegário. Eu sou um farmacêutico, eu trabalho na Rede X. A Rede X, ela está implementando serviços farmacêuticos e colocando dentro da sua estratégia por um motivo. Na verdade, por dois. Primeiro, para cuidar mais da saúde da população brasileira, para levar mais benefícios, e se fosse para colocar um terceiro motivo, é para gerar uma renda com isso também. Me corrijam se eu estiver errado, Cassiano e Fernando, e até mesmo você, Olegário. Então, eles têm esses três objetivos. Então, se eu sou o farmacêutico dessa farmácia, dessa rede de farmácia X, e eu não quero fazer isso, a reflexão que eu preciso fazer é: ou eu mudo, ou eu tenho que ir para um outro player do mercado, ou para uma outra farmácia. Porque essa é uma necessidade do mercado. Por exemplo, se a cultura da empresa é uma cultura de inovação, toda empresa que tem cultura de inovação pegou a crista da onda quando começou a falar lá na resolução 585 do Conselho Federal de Farmácia e a 586, que uma da atribuição clínica para o farmacêutico, outra atribuição de prescrição farmacêutica, dos medicamentos isentos de prescrição. Empresas que têm cultura de inovação foi rápido para o jogo. A hora que você vê elas fazendo o rollout disso, elas aprenderam muito indo para o jogo e estão querendo evoluir cada vez mais. Só que esse profissional farmacêutico, ele vai ter que tomar uma decisão, se ele quer jogar esse jogo ou se ele não quer jogar esse jogo. Porque se ele não quiser, ele vai ficar atrapalhando a companhia dele. E aí esse rollout desse projeto vai ficar... Eu tenho uma Ferrari, mas eu estou sem gasolina. Simplesmente porque eu não quero botar gasolina nela. Estou fazendo uma analogia para ficar mais simples assim para as pessoas entenderem. Então, primeira coisa, esse farmacêutico tem que querer. Se ele não quiser, ele tem que avisar para o superior dele para verificar se ele pode ser alocado para uma loja onde não presta serviço farmacêutico, porque não necessariamente todas as lojas da empresa precisam prestar serviço farmacêutico, porque senão ele não está sendo nada estratégico. Ele pode ir começando a fazer o rollout aos poucos
em lojas estratégicas. Então, ele precisa comunicar o seu superior direto, ou ele precisa verificar se ele quer mudar e ele vai buscar fazer a pós-graduação da Abrafarma presencial, que nós temos no estado do Brasil inteiro, ou ele faz os cursos do Clinicar, ou ele faz os cursos aonde ele bem entender, mas ele precisa se preparar. E caso ele não queira se preparar, ele não quer jogar esse jogo. E aí eu vou um pouco mais a fundo em relação a isso. Por que a gente está falando do colaborador, né? Eu, farmacêutico, eu quero saber se eu quero ou se eu não quero. Mas eu vejo um movimento das farmácias no Brasil nos seus departamentos de recursos humanos. Ou seja, existe agora um movimento aonde antes eu não tinha consultório farmacêutico, eu não tinha serviço farmacêutico e esse cara já estava lá dentro do PDV e eu tinha que colocar isso para ele começar a fazer. E aí ele quer ou não quer. Só que algumas farmácias viram que o desgaste é muito grande com esse colaborador que não quer. Então eu vou dar um passo atrás. Lá no meu processo de recrutamento e seleção, eu vou desenhar quais são as competências do farmacêutico clínico e quais são as competências do farmacêutico gestor. Então, lá durante a entrevista, no processo de recrutamento e seleção, eu já vou colocar e já vou encaminhar para as lojas que têm um perfil clínico esse tipo de profissional, para a loja que não vai ter consultório farmacêutico, mas tem um perfil de gestor, o cara que tem um colaborador que tem um gestor. Então, o desafio é o querer desses farmacêuticos. E o segundo desafio, de uma forma mais macro, é o RH. E aí fica a dica, porque eu sou farmacêutico também. Colegas farmacêuticos, hoje nós estamos com 50 pessoas aqui ao vivo. Isso não tem mais volta. Isso não tem mais volta. As empresas que já estão fazendo o rollout da implementação dos serviços farmacêuticos, elas não vão voltar atrás num curto espaço de tempo. Então, ou eu me preparo, ou eu saio do jogo. Nós estamos falando, o Fernando é um executivo, o Cassiano também é executivo, o Olegário também. O mercado é assim, o mercado é um jogo. Então, ou você se prepara, ou você está fora desse jogo. Eu sou mais direto, assim, sabe? Uhum. Porque essa é a real, entendeu? Ou até a empresa fica fora do jogo também, Ou se ela não se transformar, né? E entre a empresa ficar fora do jogo ou um colaborador fora do jogo, quem é maior? Né? Eu queria fazer um comentário rapidinho na tua fala, Pedro, perdão. Há 17 anos atrás, quando eu comecei nesse mercado, havia uma parte dentro da empresa que eu trabalhava, havia o responsável pelos farmacêuticos que levantava uma bandeira forte para fazer isso. Ele tinha uma forte formação acadêmica e ele queria implementar a atenção farmacêutica. E ele não conseguia porque a diretoria da empresa olhava aquilo, não, eu não vou fazer, não vou mexer nesse espaço físico, enfim. E ele dizia na época assim, poxa, mas eu me formei, eu tenho uma formação, eu sou muito mais que isso, eu realmente posso colaborar muito mais para o negócio, né? É engraçado que hoje, eu estou vendo um pouco o contrário, assim, eu vejo que as empresas realmente acreditam, colocam, top-down, tipo assim, as grandes redes já colocam, e eu sinto em alguns farmacêuticos, puxa, mas mais trabalho agora, que a minha vida estava ficando boa. Então, eu concordo contigo, Pedro, eu acho que é uma mudança aí, e se a gente tirar um pouco a parte comercial, embora tenha que ter a parte comercial, eu acho que a gente está falando de atenção, de saúde, realmente, num país que tem 75 mil farmácias e bem menos médicos, né, bem menos hospitais. A frequência da farmácia, a relevância da farmácia para a saúde, a gente falando aqui da questão social mesmo, de poder, se você conseguir reduzir caso de diabetes com isso, já tem um avanço enorme. Eu não sou a pessoa mais indicada para falar da questão de saúde aí, porque minha formação não é essa, mas eu vejo nisso assim, o empresário vendo agora a importância disso no negócio e uma dicotomia. Alguns farmacêuticos que poderiam estar levantando a bandeira, super comemorando, de repente achando que isso vai ser um ruído. É estranho o ser humano nesse ponto. Eu acho que isso, só para complementar, e quando a gente está falando de farmacêutico, e eu estou levantando a bandeira do farmacêutico aqui, falando e dando um chacoalhão, é o seguinte, farmacêuticos, acordem. Acordem. Isso eu faço em todas as aulas. Hoje eu estou aqui no interior de São Paulo, Cassiano, olha que legal isso. O empresário, ele nem tem consultório farmacêutico, mas ele, na sala de medicamento, na sala de aplicação de injetáveis, ele aplica, faz todos os serviços. E ele, olha que louco isso, ele dá 50% do serviço para o farmacêutico. Olha que interessante, antes os donos das farmácias, eles nem pensavam nisso. E aí agora o farmacêutico, ele tem uma oportunidade e uma forma de incentivá-lo a estudar, para fazer bem feito, e ele tem uma meta para isso, né? Quase um sócio, né, do serviço nesse caso. Oi, Fernando. Último comentário aí, recentemente, né? Eu acompanho a Abrafarma há alguns anos aí,
e eu via os materiais que eram produzidos pela Abrafarma nessa questão da atenção farmacêutica. Muitos profissionais que não faziam parte da Abrafarma olhavam para esse material e não podiam participar, né? Não podiam ter acesso. E agora democratizou isso. Eu lembro de pessoas que conseguiam material com um colega que fazia parte, para tirar cópia e tudo, fazer uma tentativa de ter acesso à informação, e essa informação democratizou. Nós temos uma mudança grande. E quando eu pego a fala de vocês, assim, ordenando as ideias, o que me vem? Hoje, por uma questão de estar presente no mercado enquanto empresa, visão de empresário, ele tem que rever o que ele é para quem, né? Assim, eu vou atender quem e como. A partir daí ele tem uma estratégia. E esse caminho indiscutivelmente, é um caminho sem volta, porque é serviço, como o Pedro colocou, o Fernando também, todos abordaram, nós temos uma realidade que hoje a farmácia, em algumas linhas de produto, concorre com o chamado atacarejo, na parte de higiene e beleza, concorre com as vendas online, ou seja, há um risco desse ticket médio diminuindo, com a concorrência mais acirrada, e vai ficar mais acirrada, diminui a rentabilidade, e ao mesmo então esse é o momento de olhar para o serviço de uma outra perspectiva. Mas quando eu olho para o serviço e defino uma nova estratégia que está ligada à assistência farmacêutica, e como eu vou precificar, que foi algo que o Cassiano colocou no começo, nós também discutimos muito aqui o papel da cultura, ou seja, uma nova cultura precisa ser criada, e aí tem gente que vai se adaptar ou não. A questão é que a sociedade está indo para serviço. Então, vai ficar cada vez mais restrito o espaço para algumas pessoas se elas não abraçarem essa mudança. E aí vem justamente as pessoas dessa transformação. A Abrafarma, né, particularmente, né, Cassiano, tem feito um trabalho aí que você e o Pedro estão mais envolvidos, de desenvolver as pessoas para essa nova realidade, para esse novo contexto. Isso é uma parte. Por fim, a gente vai estar falando de processos, porque se eu não criar bons processos que suportam essa estratégia e facilita a vida do gerente, porque eu olho para a vida do gerente, eu olho para a vida do caixa que está ali na loja, ela está ficando mais complexa. Então, como é que eu olho o processo e como é que eu ponho tecnologia nisso? Quer dizer, estratégia, posicionamento, a estratégia que eu vou ter, a cultura que eu vou rever e como as pessoas fazem as coisas. Vou desenvolver as pessoas em novas habilidades, vou estabelecer objetivos claros para elas trabalharem nessa linha, mas também eu vou proporcionar processos, melhores processos, vou revisar processos, vou automatizar onde dá, para permitir que o farmacêutico também e o gerente de loja tenha tempo para dar um toque humano. Ele precisa de alta tecnologia para ter alto toque humano, senão não vai. Ele não tem tempo. Então, isso precisa combinar. Eu gostaria de ouvir... Cassiano, você está muito envolvido aí com os processos, né? Também. Não só, mas também. Como é que você vê essa questão de processo e tecnologia, né? Como um facilitador da vida de quem está lá na ponta? Eu botei o fone de ouvido aqui para melhorar. Vocês conseguem me escutar aí? O áudio está chegando bem? Está chegando bem, está ótimo. Ô, Legário, um comentário sobre cultura para poder chegar em processo de tecnologia. É incrível como uma cultura se constrói. Isso é fascinante, porque a prática que os farmacêuticos têm dentro da farmácia hoje não caiu do céu. Os processos de um farmacêutico dentro da farmácia envolvendo SNGPC, farmácia popular, a dinâmica do balcão, toda a questão, historicamente, por exemplo, se a gente pensar nas dermoconsultoras, quase uma profissão que foi criada ali por conta do movimento de dermocosméticos. Rapaz, 20 anos atrás era tudo diferente, 15 anos atrás era muito diferente. Então, os farmacêuticos, eles olham para a prática deles hoje, principalmente não vou dizer os mais novos, mas aqueles que não assistiram toda essa mudança, que chegam agora na farmácia, o cara chega lá e ele acha que a farmácia é daquele jeito porque sempre foi assim. E que vai continuar assim. E, na verdade, isso está mudando o tempo todo, está mudando. Não eu, mas principalmente o Pedro, que é um pouco mais velho, de uma outra época, assim, ele é da época que o SNGPC era no livro preto, que você tinha que transcrever. Eu não era farmacêutico nessa época. Depois veio o SNGPC e tal, e hoje os farmacêuticos acham que o SNGPC é tudo que eles têm na produção. É uma coisa de maluco. Mas, assim, processos e tecnologias. Tudo, absolutamente tudo que puder ser automatizado, vai ser automatizado. Tudo. Então, não interessa. Qualquer coisa que você hoje tem dentro de uma farmácia, vamos pensar, assim, não vou nem falar dos processos do dia a dia que as pessoas operam, mas eu estou falando do próprio relacionamento com o cliente. Então, o processo de venda, o processo de fazer uma pré-venda, por exemplo, um orçamento, que desconto que aplica, a negociação e até a reposição de medicamento no paciente crônico, tudo aquilo que puder ser colocado dentro de um tracking automático, que o paciente, no caso o cliente, tiver autonomia
poder para poder tomar suas próprias decisões e fazer do jeito que ele quiser, vai ser automatizado. Então, à medida que você vai tendo automação de processo, para ganhar escala, sem automação você nunca vai ter escala de forma geométrica, como o Fernando falou. Todo processo que é dependente de humanos é um processo que dá mais erro, é um processo mais lento, é um processo que, para você aumentar a escala, você tem que aumentar linearmente a quantidade de pessoas, e você tem que aumentar, aí você cria o problema do treinamento e o turnover e a saída e entrada de novas pessoas. Quer dizer, do ponto de vista da gestão macro, é sempre um problema. Então, tudo que puder ser automatizado vai ser. Então, o que é que fica para a pessoa? O que é que fica para o profissional? É como o Legal bem colocou. A gente automatiza tudo, dá escala para tudo, para que no fim do dia sobre tempo para você ser humano. O mais humano possível. Uhum. E se você não tiver a capacidade de empatia, de relacionamento, de comunicação, de se envolver, de humanizar o processo, se você robotiza o teu próprio processo humano, você vai ser substituído por um robô. Porque um robô vai ser melhor que você em robotizar o processo. Sem chance para você. Se você humaniza o teu processo, você agrega valor que é mais difícil de automatizar. E aí é onde as coisas casam. Tem um conceito de inovação que eu gosto muito que diz: inovação não é software. Inovação é pessoas, processos e ferramentas tecnológicas. Então, você precisa ter pessoas, você precisa ter processos bem definidos e ferramentas tecnológicas. Uma boa parte dos processos você automatiza da escala com ferramentas tecnológicas e você vai ter pessoas criando esse relacionamento, fazendo essa roda girar de uma forma que o toque humano seja potencializado. Se você também só automatiza tudo, aí você torna tudo low touch e aí, na verdade, comoditiza em algum momento, porque a tecnologia fica barata, todo mundo tem, daqui a pouco mandar SMS para o paciente que vai acabar o tratamento dele, apesar de muitos não conseguirem fazer isso não é nada. Mas calcular o tempo e mandar o SMS. As pessoas não aguentam receber tanto SMS ou receber o WhatsApp. Você tem uma estafa, né? Então, você tem que criar uma cadeia de relacionamento usando a tecnologia a teu favor. Assim, é teórico, né? Mas a gente pode aprofundar a parte mais prática disso, mas é assim que eu vejo, essa relação aí de processos e tecnologia. Uhum. Bom, nós falamos de toque humano, que hoje se discute muito, a inteligência emocional, é essa habilidade de eu me colocar no lugar do outro, e a inovação vem de entender os problemas e os desafios que as pessoas que estão indo lá têm. Aí vai estar a diferenciação. Né? Porque chega uma hora que as empresas boas, em termos de processos e tecnologia, elas vão adotar o que tem de melhor e isso vai ficar idêntico. Não vai ser diferenciação. Uhum. A diferenciação, em algum momento, vai passar pelas pessoas. Porque aqueles também que não melhorarem processos não vão ser produtivos, não vai alavancar resultado. Então, é um equilíbrio, uma sintonia fina entre esse desafio humano de dar esse toque humano de um lado e do outro de ter processos que facilitem e agilizem aonde eu tenho que ganhar essa produtividade, mas tomar cuidado para não automatizar tudo. Diga, Fernando. Então, uma dica que eu dou aí para quem já tiver com a atenção farmacêutica, que tiver com o clinical já funcionando na sua loja, toma cuidado com os dados que você coloca. Dá uma dó tremenda depois de você pegar aí um ano, que você pega uma série histórica de lançamentos e perceber que tem um erro lá. Dá uma dor que você não tem ideia. Então, assim, a melhor ferramenta, a melhor solução tem sempre o lado humano lá que você vai imputar os dados. Então, não tem IMC de 500, não tem glicose de 500, a gente tem que tomar muito cuidado aí para fazer isso, porque eu acredito que a gente está no começo de uma coisa muito maior. Quando você tiver dados de uma grande população por muito tempo, com intervalos pequenos, vai ser incrível. Eu tenho 43 anos de idade. Eu tenho uma mania de guardar os exames. De muito tempo eu faço isso. Acho que desde 30 anos eu tenho todos os meus exames guardados numa pasta. Eu nem sei por que eu fazia isso. E hoje eu vejo que faz sentido. Se eu pegar aqueles exames todos, escanear, eu tenho um filme. Eu não tenho só uma foto do que aconteceu com o Fernando agora, que eu estou com 43 anos. Então, eu imagino e eu lamento profundamente de não ter começado essa mania quando eu tinha 20 anos de idade. Mas talvez me faça sentido quando eu tiver 70. Né? Talvez nem precise disso. Talvez algum aplicativo capture esses dados. Um dado, quando ele está no papel, quando ele é em PDF, ele não é um dado, ele é só uma curiosidade. E a gente tem a oportunidade de datificar isso. A gente tem a oportunidade hoje de um simples clique ali, capturar informações. E se você tem a oportunidade diante de uma ferramenta para colocar esse dado com qualidade, capricha, coloca com carinho. Acho que tem que padronizar isso daí, porque a gente pode estar perdendo uma oportunidade incrível de lá na frente poder fazer correlações e regressões importantes. E aí a gente não vai ser só alguém colhendo informações. A gente está nessa parte ainda de coletar informações, mas logo, logo a gente vai poder interagir em cima disso com protocolos que são muito mais poderosos. Me perdoe aí a parte. Eu posso comentar? Por favor. Eu acho isso
muito importante essa parte dos dados, porque assim, o fato de você colocar os meus dados lá, o meu nome completo, minha idade, minha altura, meu peso, x, y, z, todos os meus parâmetros fisiológicos, as pessoas, Fernando, veem isso como uma obrigação. E às vezes colocam assim, Pedro do treinamento, ao invés de Pedro Dias, entendeu? Ou colocam os dados equivocadamente. E eu vejo que isso é uma responsabilidade do farmacêutico, ponto e vírgula. Mas mais do que do farmacêutico, é do gerente. Ele precisa cobrar isso. Mas talvez o farmacêutico só não coloca porque ele não sabe o porquê disso. Ele acha que colocar os dados básicos ali é coisa que qualquer um pode fazer. Mas existe uma intenção por trás de fazer um bom cadastro, né? É para você montar a sua estratégia, para você rever os processos, para você ser mais assertivo e até mesmo para você criar novos serviços que é uma necessidade da tua população ali ao redor da tua loja, né? Isso. A partir do momento que vai construindo esse histórico consistente dos dados, com o tempo se pode mapear padrões, comportamentos, mapear oportunidades para alavancar o próprio negócio. E o futuro do estado da arte, né, que a gente sabe, vai ser o momento que a gente tiver realmente a receita médica em meio eletrônico. E eu imagino que a loja, a farmácia, na medida que tem um bom cadastro, que eu, por exemplo, eu vou lá na farmácia, tenho a minha receita, e o farmacêutico vai falar para mim, você está tomando o remédio A que entra em conflito com o remédio B e você não pode estar fazendo isso. Ele vai poder me orientar, inclusive, prestar um serviço, na medida que eu tenho dados de qualidade, e claro, esse é um avanço. Já está acontecendo, né, Cassiano? Fora do Brasil já tem isso claramente, né? Quer dizer, eu tenho a mobilidade da receita, mapeio tudo isso e começo a ver o que dá conflitos quando eu estou tomando um determinado medicamento e outro. Mas para isso eu estou partindo de uma premissa que eu tenho um bom banco de dados, e consigo preservar esse histórico para ajudar a ter um melhor acompanhamento do paciente e tomar melhores decisões e orientar as pessoas também, né? Bem levantado esse ponto, Fernando, da empresa. Como é que a empresa vai ser orientada por dados se os dados são ruins, né? Então, ele é fundamental. Cassiano, o que você agregaria nessa questão, olhando para o futuro, né? Pegando o cadastro, esse processo que é humano, Cassiano, trabalhar desculpa interromper. É só porque eu falei isso e complementei a colocação do Fernando, porque hoje, na hora que nós estávamos falando de cadastro dentro do treinamento hoje, no workshop que eu dei, as pessoas não sabiam disso. E elas falam, olha que interessante, elas falavam assim, por exemplo, tem o Olegário que ele toma muito medicamento para enxaqueca. E não... Olha como é que era o cadastro dele. Ela era Olegário da enxaqueca. E não Olegário Araújo. Era Pedro da, sei lá. Pode parar, vai que vai vir outra doença. É melhor deixar aqui. Entendeu? Deixa na enxaqueca. O que eu digo é que dentro desse cenário das 75, 86 mil farmácias, tem pessoas ainda que não sabem o porquê de fazer as coisas. Não sabem o básico essencial, entendeu? Porque as pessoas estão no processo de robotização ainda. Pega o produto e vende e acabou. E CPF na nota, crédito ou débito, sabe? Aí vale a pena assistir o vídeo do Simon Sinek, que ele trabalha a questão do porquê, né? Para quem gosta quiser ir para o YouTube e ver, eu estou escrevendo aqui o nome dele. Ele tem 2 livros voltados para o porquê, inclusive, né? Que é essa discussão da gente entender o que a gente faz, por que a gente faz. Não ser um robô, não está automatizado. A gente está indo para o fim do... Por favor, Cassiano. Eu só ia completar que, assim, quando você trabalha em larga escala, então, quando a gente fala de... Você tem lá 8 mil farmacêuticos atendendo, 100 mil atendimentos por mês, 1 milhão de atendimentos no semestre. Quando você chega em números grandes assim, muda a tua lógica. Para você poder fazer melhoria de processo em larga escala, aí é onde entra a ferramenta tecnológica fazendo mudanças de rota e ajustes finos no comportamento humano, de modo a ir movendo as pessoas para o melhor comportamento possível, e a pessoa vai aprendendo com a máquina. Então, na medida em que, se tem um Olegário da enxaqueca lá, desculpa o exemplo aí, Olegário, vou pegar o exemplo do Pedro. Podia ser pior, é melhor ficar com a enxaqueca. Se você começa a ter aberrações de informação ali, que não deveriam estar ali, por erro e tal, você tem que começar a criar, eu vou usar entre aspas aqui, robôs que estão verificando essa informação e que estão validando esses campos e que estão alertando você de que tem alguma coisa errada ali. Quando você identifica os dados e percebe os outliers, as aberrações, e você começa a ajustar as ferramentas tecnológicas para que elas disciplinem o processo num caminho melhor, aí você começa a ter grandes mudanças de comportamento. Eu acredito muito na ferramenta tecnológica como algo que
me ajuda a criar um hábito e me disciplina para o melhor processo. Porque a nossa tendência como ser humano é falhar. A nossa tendência natural é falhar. A gente encontra caminhos, atalhos, subterfúgios para escapar, para não fazer. E essa é a nossa inerência, é humano. E aí você tem um software, você tem processos automatizados que vão te guiando, te dizendo, ei, você esqueceu de fazer tal coisa. Ei, tem um alerta aqui, você está deixando passar não sei o quê. É aí que a beleza das ferramentas, né? Porque elas me tornam, como ser humano, melhor na minha execução. E aí eu vou ficando mais relaxado, porque eu não tenho que me preocupar em acertar sempre. Eu tenho máquinas me ajudando a acertar. E aí é bonito quando isso acontece, porque aí o que sobra é mais humano ainda, né, desse resultado. Perfeito. Bom, indo para o fim, assim, a Mônica fez 2 observações aqui nos comentários. Uma delas que ela fala, o futuro chegou. Aliás, se a gente quiser entender o futuro chegou, acabei de ler um livro do Domenico De Masi, que justamente fala o futuro chegou, e ele vai pegando diferentes países, diferentes culturas, vai abordando isso. E assim, é isso mesmo, Mônica, o futuro chegou. A questão é como é que nós nos preparamos para lidar com este novo contexto, que foi um pouco abordado aqui pelo Pedro, dessa questão de abraçar a mudança e fazer essa transformação, que é muito mais humana do que tecnológica, né? Até reforçando que a Mônica também escreveu aqui, que foi quem gera processo são as pessoas. É verdade. Nós geramos os processos e nós desenvolvemos este processo. E nós executamos, bem ou mal. Que aí é onde a máquina pode apontar essas ações indevidas, digamos assim. E como a Isabel também coloca aqui, a importância de ter informações e começar a desenvolver ações aí na região para poder salvar vidas. Porque se a gente tem se começa a descobrir que o olegário enxaqueca está lá e isso começa a ficar muito crônico, como é que eu posso orientar o olegário e fazer as perguntas do porquê que eu tomo tanto remédio para enxaqueca? E com isso apoiar e realmente prestar um serviço também, né, para as pessoas. Bom, aí nessa linha, quer dizer, então nós falamos aqui da importância de um posicionamento da empresa, que a empresa tem que mudar, a importância de ter uma estratégia, o que eu vou fazer, depois como. Vou trabalhando um pouco isso, essa cultura, esse jeito que a gente tem de fazer, o que precisa mudar nessa cultura para lidar com este novo contexto que nós estamos abordando. E aí vem como é que, a partir do momento que eu questiono o que eu faço e como eu faço, eu posso rever processos e descobrir o que eu automatizo ou não automatizo, até para poder alavancar resultados. Mas para a gente ficou claro que o gerente de loja e o farmacêutico, eles têm um papel aí fundamental por estarem ali na linha de frente orientando tudo isso. Então, se a gente for indo para a nossa linha final aqui do nosso webinar, que mensagens cada um de vocês deixaria para o gerente de loja e para o farmacêutico nesse contexto de mudança? Mas, inclusive, Pedro, no que você tem acompanhado aí nos treinamentos, junto com o Fabiano, o Fernando lidando com esse dia a dia aí também, com o que acontece com os dados, o que poderíamos deixar de mensagem final e útil? Vai lá, Fernando. Vamos lá. Eu gosto sempre de citar um exemplo. Algum tempo atrás, né, o Google, quando você digitava tempo no Google, ele não te dizia o tempo, a temperatura. Hoje, agora, para ele aqui, ele vai me responder no áudio na hora qual é o tempo e a temperatura. Antigamente não era assim. Você clicava no link, ele te levava para o link e lá tinha a informação. Por que o Google fazia isso? Porque ele ganhava dinheiro. Quando você clica no link patrocinado, você ganha dinheiro. Os engenheiros do Google perceberam e discutiram lá internamente que, olha, não está legal isso aqui, a gente poderia dar essa informação direta. E aí o financeiro chegou e falou, como assim? Eu ganho milhões quando a pessoa clica nesse link, por que eu vou deixar de botar essa informação direta e não vou passar para alguém que vai me pagar? Aí eles entenderam que clima, trânsito, essas coisas são informações que são relevantes demais para você vender. E aí, se a gente começar a botar no tempo e se comparar assim, o Google e o Yahoo, né? O Yahoo foi por outro caminho, você continua clicando no link e te leva para o link. Em alguns momentos, você tem que abrir mão de alguma coisa que é altamente rentável no teu negócio para que você continue sendo relevante. Eu gosto muito da frase que diz que os melhores hambúrgueres, você tem que matar a sua vaca sagrada para poder fazer porque os melhores hambúrgueres são feitos de vaca sagrada, né? Você tem que pegar um negócio teu que está ali muito legal agora e se alguém tiver que quebrar ele, sou eu. Por que eu falo isso? Porque no dia a dia da farmácia, muitas vezes, nesse momento de transição, a atenção farmacêutica não vai ser o produto campeão de venda, não vai ser nesse momento que ele vai triplicar o faturamento da loja. Ele está muito no começo, embrionário, mas a gente tem que pensar isso numa escala de tempo diferente. Então, você, farmacêutico, que está me ouvindo aí agora, poxa, que chato, vou ter que ficar fazendo isso enquanto ninguém está atendendo. Eu estou aqui desprendendo uma energia, um tempo no cliente que no final vai me comprar um sal de frutas.
Mas essa visão de curto prazo, a gente tem que pensar que eu estou, ao mesmo tempo que eu estou numa maratona, eu estou numa corrida de 100 metros, eu também estou numa maratona. Eu preciso enxergar esse cliente no tempo. Eu preciso que a farmácia continue relevante. Eu preciso que esse cliente continue me escolhendo no tempo. E só ter preço baixo, só ter localização, isso não é mais suficiente. Daqui a pouquinho a gente vai ter assinatura de medicamento, vai ter várias formas que eu não preciso mais ir na loja. Então, para que eu permaneça relevante, eu preciso desligar alguns botões que podem ser aquela vitória de curto prazo para construir uma coisa maior lá na frente. Esse é o meu recado final. Deixa eu falar, Pedro, você faz o fechamento aí. Pode ser? Vai lá, Cassiano. O Polegar pediu para falar para o gerente e para o farmacêutico. O que eu posso dizer é assim, o serviço farmacêutico é o melhor amigo da tua farmácia. E não uma dificuldade para você. Porque é exatamente o que o Fernando falou. Não tem nenhum motivo para eu ir na minha casa e ir na tua farmácia. Não tem nenhum motivo. Está muito confortável em casa, eu peço o medicamento, ele vem, compra na internet. Eu falo com a Alexa, a hora que a Amazon puder vender medicamento, eu vou falar com a Alexa, ela vai me orientar as coisas todas, já tem uma Alexa lá em casa, eu peço e vem. Então, o único motivo para eu me abalar para ir para uma farmácia, ou é porque eu tropeço nela no caminho, né, por conveniência, ou é porque eu encontro alguma coisa naquela farmácia, uma experiência, uma coisa diferente, que eu não vou obter virtualmente. Nesse sentido, o serviço farmacêutico é o melhor amigo da tua farmácia. E o foco todo é a tua população, a tua clientela, aquelas 5 mil pessoas por mês que você atende, 1.000, 5.000, 10.000, dependendo do tamanho da tua farmácia. Aquelas 1.000 ali, você tem que saber quem elas são. Você não pode tratar elas como anônimos. Próximo, próximo, próximo. Quanto mais anônimo você continuar tratando essas pessoas trocam de você por outro o sabor do vento. Então, como é que você vai conhecer essas pessoas e tratar essas pessoas de uma forma diferente, se relacionar com elas, se você não tiver serviço como centro do teu negócio? Para vender mais medicamento, vender mais produto, crescer faturamento, crescer como varejo, você precisa se relacionar de uma forma diferente. E os serviços farmacêuticos estão aí dados de bandeja como uma receita para você obter isso, né? A opção de não fazer, a opção de ficar parado, é a opção de andar para trás, porque hoje em dia você precisa andar rápido para ficar no mesmo lugar. Se você ficar parado, você vai recuar, você vai andar para trás. De preferência, é melhor que você saia na frente de todo mundo para você poder obter um lugar ao sol e se garantir. Então, está dada a largada, né? Já há alguns anos aí. Vamos acompanhar, vamos continuar acompanhando essa corrida. Isso aí. Eu acho que para o serviço farmacêutico dar certo é mapear quem são os colaboradores que têm perfil clínico e colocar esses caras para o jogo, treinar com treinamentos modulares e treinamentos de forma híbrida, EAD, os cursos à distância e cursos presenciais. E a segunda coisa, se o seu gerente e o seu farmacêutico não souber vender nem os serviços farmacêuticos para os seus clientes internos, ou seja, para o balconista, para o atendente, para o operador de caixa, para o estoquista, se eles não souberem vender nem para os clientes internos, isso mostra um gap aí que eles não sabem nem vender para os clientes externos. Então, primeiro, desenvolver competência, mapear quem são os profissionais que têm o perfil, desenvolver as competências, vender internamente esse projeto dentro do seu time e criar estratégias para vender para o mercado externo, né? Ou seja, para a população que vai visitar você na sua loja. Isso sempre melhorando o processo, estratégia e tendo as pessoas certas para comunicar com essas pessoas, porque senão não dá certo. Ainda tem balconistas de farmácia que acham que ao farmacêutico colocar o cliente dentro do consultório farmacêutico, ele está roubando a minha venda, entendeu? Quando eu vejo essa mentalidade, eu vejo que tem uma mentalidade muito pequena ainda. E talvez não é pequena por falta de conhecimento. Então, gerentes, quer que o serviço dê certo? Mapeia, desenvolva competência, venda para o cliente interno, melhore o processo, estratégia para o cliente externo e vai para o jogo. Só assim as coisas tendem a ser melhores. Ou seja, a transformação é humana. A transformação é humana. É humana. A gente fala muito em tecnologia, mas é o ser humano que precisa se transformar. Questionar a própria cultura, o que faz, como faz, e abraçar a mudança porque ela é inevitável. Sim. Simples assim. Muito bem, gente. Não sei se vocês, os participantes, estão aí com a gente, né? Teriam mais perguntas? Teriam mais alguma pergunta para fazer para a gente? Vamos lá, pessoal. Mandem perguntas aí. Falem de onde vocês são, onde vocês trabalham. 50 pessoas aí. Traz uma situação real da sua loja aí para a gente tentar debater aqui com vocês, para tentar te ajudar. Eu acho que vocês foram bem claros com as colocações de vocês, né? Então, tendo que o webinar que
tem como tema, né? Teve como tema como alavancar as vendas da farmácia. Nós falamos que passa pelas pessoas, passa por abraçar essa mudança, mudar essa mentalidade, entender o porquê, né, Pedro, que você colocou, e aí executar bem os processos para ter dados de qualidade como um aspecto fundamental e poder precificar corretamente, como diz também o Cassiano no começo. Diga, Fernando. É só uma provocação aqui no final. Eu sonho com um dia que o farmacêutico vai saber mais a meu respeito do que o gerente do meu banco. Muito bem. Olha, tem uma pergunta aqui da Francilene que está perguntando para a gente o que vocês acham da parceria com prefeituras? Posso contar um caso rápido? Não vou contar o santo, mas conto o milagre. Eu tive hoje notícia de uma prefeitura que está buscando farmácia da sua cidade para fazer parceria. Estou em dúvida se foi a prefeitura ou o governo do estado. Eu acho que foi a prefeitura. Fazer parceria com as farmácias da cidade para acompanhamento de pacientes crônicos, hipertensos, para começar, e pasmem, a prefeitura vai pagar as farmácias por esse serviço, e com um sistema de autorização assemelhado ao farmácia popular, e vamos começar um piloto com essa brincadeira aí. Inclusive, a gente vai adequar o Clinicar para poder fazer esse tipo de aprovação. Então, acho que isso responde. É um caso ainda, vai começar, não é o único, não, tem fazendo, mas primeiro é que você põe o público disposto a fazer uma parceria público-privada e remunerar por isso. Vamos torcer para dar certo. É um ótimo caminho. Muito bem, gente. Olha, o pessoal que participou gostou aí da fala de vocês, da contribuição que cada um de vocês deram aí com o webinar. Eu queria, na realidade, agradecer a você, Fernando, Cassiano, Pedro, por estar aqui com a gente e fazer esse bate-papo e permitir que pessoas de diferentes regiões do Brasil estivessem acompanhando, entendendo o porquê que tem que ter assistência farmacêutica, né, e o que ela é importante para o negócio da farma, e também como conduzir isso e entendendo essas coisas. Muito obrigado pelo tempo aí de vocês. E depois nós vamos mandar um link e vocês podem rever esse vídeo. E se precisar de algum recado interno, aproveite o link do vídeo e compartilhe internamente para provocar. O Pedro colocou aí o link da Abrafarma também, né, Pedro? Opa! Eu vou dizer o seguinte, você precisa organizar o próximo. Muito bem. Vamos organizar o próximo. Aí nós aprofundamos em algum tema específico. Vamos sim. Muito bem, gente. Uma ótima semana para todos. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Até mais. Tudo de bom. Obrigado pela participação, pessoal.